Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo esse podcast Sinalizando o Reino, Conversas que Edificam, episódio número 14. Hoje a gente está recebendo aqui nosso amigo Felipe. Esse nome seu é meio difícil de falar, é Paul Warner. Poerner. Obrigado pela tua presença mais uma vez. A gente estava trocando uma ideia aqui em off, e muita coisa boa para a gente trocar ideia e conversar, mas segura aí que agora a gente está chique, né? A gente está com uma plateia aqui hoje, gente. Dá um oi, gente. Oi! Ok, passado assim, com os discípulos, graças a Deus, muito bom. E a gente está muito feliz de receber todos aqui. Amém. A gente vai trocar uma ideia, com certeza, para engrandecer o reino. Sim. Mas a gente está chique, como eu falei. Produção, mais uma vez, David, obrigado. A gente tem vinheta agora está chique demais, então solta a vinheta aí, por favor, produção. Show! Muito obrigado, meu amigo. Na verdade, a gente se conhece só pela internet, né? Hoje a gente está se conhecendo pessoalmente. Já venho te acompanhando aí há um bom tempo, né? Nesse trabalho seu missionário. A gente vai falar muito sobre missões hoje. Tá? Vai ser um dos focos aí para a gente vai trocar ideia. Mas primeiro eu quero saber quem é o Felipe. Onde você nasceu, de onde você veio, qual é a sua história, né? Você se converteu em quantos anos de idade, quantos anos você tinha? Como é que começou a história do Felipe? Pra galera, de repente a galera que anda com você às vezes não conhece a sua própria história. E é uma das ideias do podcast Sinalizando é isso. A gente trazer para mesa pessoas que são relevantes na cidade, na nossa região, para contar a sua história, contar a sua trajetória na fé. Porque às vezes a gente escuta a gente de fora, sim, a gente dá valor para a galera de longe, mas a gente não conhece o pastor, sim, o cara que está fazendo um trabalho legal aqui na nossa cidade. Então, essa oportunidade para a gente trocar essa ideia. Ótimo. Primeiro, privilégio estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, tenho 33 anos, sou casado com a Maria, pastorei a Base FT, e a minha história de conversão é bem louca. Opa. Porque eu nasci em berço evangélico. Sempre frequentei uma igreja, mas eu nunca tive um encontro com Jesus. Uhum. Então, aos 17 anos, eu me afastei. Então, a minha história mesmo de conversão, ela faz 5 anos que aconteceu. É muito recente. E é uma história muito louca. Então, nesse processo todo, eu mergulhei em missões. Então, para quem não me conhece, é exatamente assim. Foi uma história que foi no ápice de um desespero, da onde eu estava vivendo. Deus segurou na minha mão e puxou para viver aquilo que Ele tinha sonhado para mim, não os meus projetos pessoais. Amém, legal. E é sobre isso. E você falou que 17 anos, mas sim, sua família já era cristã. Sempre. E você sempre frequentava a igreja com seus pais, ia, mas não tinha ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E como é que foi esse encontro com Jesus? Você lembra assim? Foi numa balada. Na balada? Sério? Conta pra mim. Foi uma briga com Jesus, na verdade. Foi uma briga. Porque eu estava 10 anos, eu não estava afastado, é o que eu falo sempre pra galera, eu não estava afastado da igreja, eu estava afastado de Jesus. Entendi. Eu não queria saber dele e eu sempre me referi a qualquer pastor com muito ódio. Eu tinha isso no meu coração. Uhum. Então, como eu posso dizer, eu não queria esse lugar, eu não queria ministério, não queria nada. Uma observação que você falou, eu achei muito maneiro, a gente já pontuar isso aí, que é legal, porque às vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Sim. Entendeu? Sim. São meros religiosos, cumpridores de ritos. Né? E aí eu preciso para a igreja porque eu preciso receber bênção, ou tem alguma situação que não é realmente o encontro com Jesus, né? Então, quando a gente, na verdade, é Jesus que acha a gente, né? Sim. Deixar isso bem claro, que quando a gente acha, eu vou atrás de Jesus, eu posso, né? Mas, assim, Jesus, na verdade, que nos escolhe, nos alcança com aquela sua graça. E aí, quando tem esse encontro, sim, agora só para... Não, e exatamente o que você falou, as pessoas hoje, elas têm seguido
uma rotina, que ela parece ser cristã, mas na verdade não é. Ela cumpre o culto, ela levanta a mão para o céu, mas de fato ela não teve um encontro com Cristo ainda. E ontem eu preguei sobre isso na igreja. Eu falei, há quanto tempo você não encontra verdadeiramente com Jesus? De fato, de estar face a face com Ele, de escutar algo do coração, de escutar um segredo que Ele revela para ti. E as pessoas têm entrado numa apatia muito grande no que tange o Evangelho. E por isso elas não se movem. Hoje, a maioria das igrejas que eu vou pregar, os pastores me perguntam, cara, mas como você consegue movimentar tanto jovem mergulhado na missão? É porque, embora eu seja um pastor muito novo para a galera, e eu hoje pastorei jovens de 65 anos também, cara, é a palavra, é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que muda o destino, e é só sobre isso. Então, o que eu estava falando? Me perdi. Da conversão? Da conversão. Na balada. Eu não queria, na verdade. E uma amiga aqui da cidade, eu não morava aqui, eu morava em Copacabana, e uma amiga da cidade me chamou para ir na igreja, e eu falei para ela que queria e não fui. E ela era um culto jovem, e eu estava a caminho de uma festa, e ela fez com que todos os jovens da igreja dela me mandassem mensagem ao mesmo tempo. Todos. Caraca. Todos. E nesse momento meu celular bloqueou, de tanta mensagem que eu recebia, e nessa época de 10 palavras que eu falava, 45 era palavrão. Então eu xinguei muito ela naquele momento. Falei, cara, eu tô indo pra uma festa, essa garota tá me perturbando, querendo que eu vá pra igreja e eu não vou. E nessa semana eu tive, após essa questão das ligações, eu tive uma experiência de morte numa quarta-feira. De fato, eu tive um encontro com a morte, eu tive um encontro com o inimigo das nossas almas, eu sentia isso muito perto de mim. Mas até então, estava no mundão, então não fazia muita diferença. E nesse final de semana, eu estava na casa da minha mãe. E eu lembro que essa mesma amiga me mandou uma mensagem no domingo e falou, Felipe, eu estou na igreja, tem um lugar guardado do meu lado, eu estou te esperando aqui. E eu falei, caramba, de novo essa abençoada me perturbando. E eu falei, cara, eu vou para ela parar de perturbar e eu vou uma vez só e acabou. E aí eu estava deitado no sofá da casa da minha mãe e eu levantei, minha mãe estava saindo para a igreja, minha mãe é assembleiana do Coque, e eu falei, não, eu vou tomar um banho que eu vou na igreja para fulano de tal parar de perturbar. E eu entrei para dentro do banheiro, e nisso que eu entrei para o banheiro, minha mãe retornou do portão, bateu na porta do banheiro e falou, cara, olha, você sabe que eu não te falo nada a respeito disso, porque tudo que eu te falo, você diz que eu tô maluca, que eu tô enchendo o teu saco. Então eu não te falei, mas essa semana você estava aqui quando você chegou e estava deitado, e Deus falava, olha, se ele não tomar um posicionamento, os dias dele na terra vão se findar. Só que minha mãe não sabia da experiência que eu tinha tido na quarta-feira. Entendi. De morte. Entendeu? Então eu comecei a entrar num questionamento com Deus no chuveiro, mas tipo, na minha conversa ali brigando com ele. E aí peguei, tomei banho, minha mãe saiu, eu peguei e fui para a igreja encontrar essa amiga. E aí quando eu cheguei no caminho da igreja, eu encontrei uma outra amiga minha, que também estava afastada. Ela falou assim, Felipe, essa semana eu tive um sonho com você. E a gente estava em frente ao terminal rodoviário de Niterói, e minha mãe estava do outro lado da rua, e ela ia atravessar para me encontrar, e quando ela ia atravessar, um carro passava por cima. Mas quando eu ia pegar o corpo, não era minha mãe, era você. Aí eu juntei as três coisas. Caramba, eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? O que está acontecendo? E aí eu comecei a entrar assim, falei, pô, Deus deve estar querendo falar alguma coisa comigo e eu preciso estar atento. E aí eu fui para a igreja, sentei, comecei a ouvir o culto e tal. E aí nesse dia era um pastor do Acre, que estava na cidade pela primeira vez, estava ministrando pela primeira vez na cidade. E quando ele levantou para ministrar, ele falou, cara, eu estava com uma mensagem pronta para essa noite, porque foi a mensagem que a igreja me direcionou com o tema. Mas quando eu subi nesse altar, ele falou assim, eu tenho um amor infinito para uma pessoa que está aqui sentado, e eu preciso pregar para essa única pessoa hoje. E cara, naquele momento, eu me arrepio de lembrar de falar. Tô arrepiado aqui, só de porque ele começou a falar, começou a contar toda a minha história, desde os 12 anos que eu recebi a palavra pastoral. Aos 12 anos eu estava no campo de futebol jogando, uma senhora mandou me chamar na casa dela, a filha dela me chamou na casa dela e falou assim, olha, Deus tem uma vida pastoral para você, Deus tem uma família para te dar, Deus tem uma linda igreja para que você pastoreie, mas o inimigo sabe de tudo isso, ele tem muita fúria contra a tua vida, então ele vai fazer de tudo para roubar isso. Então hoje eu pastorei muitos jovens, por quê?
Porque hoje eu alerto ele sobre tudo isso que eu já passei. Entendi. Porque a faculdade, para mim, foi a porta de entrada para tudo que não prestava. E eu fiz 2 faculdades federais. Então, foi a porta de entrada para tudo. Então, eu vivi tudo que você possa imaginar. Então, ao longo desses 10 anos, um abismo chama outro abismo. Como a música do Ale fala, é profundo demais. E você vai afundando cada vez mais. Então, eu fui afundando tudo isso. Só que o pecado, ele te deixa... Sensível? Não. Ele te deixa anestesiado. Anestesiado. E você já não sente mais nada. Então eu estava oco por dentro. Eu já não escutava Deus. Então eu não me afastei da igreja. Eu me afastei de Deus. Então eu não ouvi absolutamente nada. E isso, a minha conversão de verdade, onde eu tive encontro com Deus, que foi essa experiência que eu contei, foi em 2017. Dia 4 de abril de 2017. E eu falei para Deus naquele dia, se Deus usasse terno naquele dia, eu segurei no colarinho dele e falei assim, ó, ou você muda a minha história agora, ou eu vou dar um fim. Eu tinha isso na minha cabeça. Entendi. Porque eu morava em Copa, eu morava no 8º andar. E eu sempre trabalhei em banco. Então eu sempre saía do banco, ia para casa, eu morava no 8º andar e todos os dias eu sentava na janela do meu apartamento e falava, hoje eu finalizo tudo isso que eu tô vivendo. Entendi. Porque eu não tinha paz dentro de mim. Entendi. Entendeu? Então isso aconteceu em 2017. Pô, recente. Sim, recente. Caramba. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. E eu lembro que nesse mesmo dia da minha conversão, esse pastor falou para mim, era um pastor nordestino, e ele falou assim, olha, Deus te ama tanto que ele quer te tocar agora, nesse momento, ele quer te tocar fisicamente. E eu lembro que nesse momento eu senti um toque de Deus muito profundo, né? E tudo que eu vivia, e tudo que eu usava, e tudo que eu fazia, é como se Deus naquele dia ele findasse automaticamente. Entendi. Porque de drogas eu posso dizer que eu só não usei crack, mas eu usei tudo que você possa imaginar. Eu frequentava muitas raves. Desse período, né, que você ficou... Esses 10 anos afastados, dos 17 aos 27. Então, assim, foi uma vida muito louca. Então, eu digo que os joelhos da minha mãe dobrados no chão durante as madrugadas foram que me mantiveram aqui e misericórdia de Deus. Porque eu sei que minha mãe estava orando por mim, porque ela acreditava no que eu estou vivendo hoje. Caramba. Porque eu sei que muito do que eu estou vivendo hoje não foi plantado por mim, foi plantado nas orações da minha mãe. Amém. E eu tenho colhido isso. Que bom esse reconhecimento, né? Sim. Que bom a gente reconhecer. E ouvindo você falar essa questão da pessoa ser oca, né? Anestesiada, muitas vezes pela religiosidade. E eu vou falar um pouquinho, lembrei dos fariseus, né? Que eram os religiosos da época, vamos dizer assim, né? E estavam ali, cara, diante do Deus encarnado, cara, Cristo, né? E rejeitando ele, sim, e achando que estavam certos, né? E muitas vezes as pessoas, aí trazendo para o nosso tempo, as pessoas procuram tentando viver essa religiosidade, essa santidade, e se baseando e seguindo homens, seguindo dogmas, seguindo, sei lá, os ritos, né? Como a gente falou, seguindo denominação, né? Que denominação a gente sabe que não salva, a placa de igreja não salva ninguém, é Cristo que salva, né? Pela sua graça. Então, assim, a gente dá esse alerta aí pra galera que está assistindo aí, é interessantíssimo. Você que é jovem, né? Que está aí assistindo e tá dentro da igreja, nada faz sentido para você ter agora, é porque você ainda não teve um encontro real com Cristo. Você precisa realmente ter esse encontro, né? Com o Espírito Santo, essa experiência, né? Por isso que eu gosto de ouvir essa experiência de conversão, cara, eu me amarro. Porque a experiência é tua, cara. Sim. Entendeu? Sim. E assim, quando as pessoas sentam aqui e contam as experiências, eu olho bem no olho assim e eu vejo tanta verdade. É tão legal, tão maneira multiforme, graça multiforme, como Deus usa os momentos e como Ele salva, como Ele toca nas pessoas, isso é sensacional. Sim. Aí não tem como você resistir, é igual Paulo. Não tem como. Você vai, a potência que você era para o mal, você passa a ser a potência para o bem, para Cristo. E aí, 2017, cara, conversão, e aí esse toque do Espírito, aí você desperta, e como é que foi essa caminhada a partir daí, desse encontro com Cristo? E aí eu sempre entendi o campo missionário, eu sabia, era uma coisa que ardia no meu coração lá na época da Batista, na adolescência, que eu fazia o Radical África, participava das missões da Junta Nacional e tal, mas foi uma coisa que morreu. Eu peguei, enfiei na gaveta e tá tudo bem. Não precisava mais continuar. E quando, de fato, eu tive esse encontro com Jesus, eu mergulhei e eu entrei na Jocum. E me tornei um jocumeiro. Ah, sim, legal. Entendeu?
E aí eu fiz algumas escolas, me preparei e comecei a viajar. Só que num dado momento eu estava viajando e Deus falou assim, cara, agora é hora de você parar e olhar para a tua cidade. Eu estava no Vale de Jequitinhonha e nessa época o Vale tinha um dos índices de miséria mais brutais do Brasil. Era muito pesado. E eu estava lá e eu estava num cenário muito caótico e Deus falou assim, cara, muitos lugares precisam, mas você precisa olhar para a tua cidade. Então é hora de você... E Deus me deu a direção do FT. E eu já fazia seminário teológico nessa época. E eu estava no restaurante do seminário quando Deus me deu o nome. Esse nome que eu te falei, que eu expliquei. A gente vai chegar lá, a gente vai explicar. O Base FT, que na época era Força Tarefa. Sim. E eu comecei a escrever. Parte, né? Porque a gente nunca vai saber tudo que Deus vai fazer. Claro. Mas parte do que eu tenho vivido hoje foi escrito nesse papel. No refeitório do seminário. Eu fui escrevendo. E aí as coisas foram aos poucos acontecendo. Mediante uma voz de obediência. Sim. Eu tenho observado que assim, muitas experiências em pouco tempo. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa assim, é um pastor, né, de idade que estudou, que teve uma experiência, que ficou muito tempo, né, ou uma pessoa que foi missionário por muitos anos, agora está fazendo um trabalho missionário, mas assim, isso demonstra, mais uma vez, a graça de Deus, a forma como ele trabalha, da forma como ele quer trabalhar, que a gente não pode questionar, de pegar o cara mais pecador, aquela tralha que a gente acha, Deus vai salvar essa tralha aí, vai usar. E aí Deus faz essas coisas maravilhosas, cara. Super. E aí, voltando só ao assunto que a gente estava falando anteriormente sobre a apatia da igreja hoje, é porque a igreja tem se comportado de presenciar a experiência alheia. Sabe? Perfeito. Ela tem se alimentado do que o Rafael tem vivido. Cara, a palavra que Deus deu ao Rafael, beleza, ela vai até te alimentar hoje e amanhã, mas e depois? O que você tem feito para buscar essas experiências? Então, isso tem tornado e tem trazido uma apatia muito grande para a igreja brasileira no todo. E as igrejas não conseguem, de fato, ressurgir para isso. E o campo missionário não é pegar um avião e ir para a África, ir para um outro continente. Faz parte, tem pessoas que têm chamados específicos para isso. Mas começa na rua que você está inserido, na cidade que você está inserido. A gente, durante muito tempo, foi ensinado, não de uma forma assim... maldosa ou não, mas assim, a gente foi ensinado que missões era isso, né? E aí tem aquela tradução, né, do ID, né? ID por todo mundo. Aí quando eu estudei seminário, aí o professor logo viu de cara, não é ID, é indo. Ou seja, onde você estiver caminhando, você é um missionário. Então, isso de um tempo para cá tem mudado bastante, mudou bastante, vamos dizer assim. Porque o ID, antes de você ir para algum lugar, você precisa estar em algum lugar. Porque não existe autoenvio. Então você precisa estar num lugar, gerando esse lugar para onde você vai habitar e para onde você vai colocar os seus pés. Isso aí. Então não tem a ver com a distância, tem a ver com o posicionamento que você decide viver. Porque missões é um posicionamento da igreja, não um departamento. Não é um culto de missões, é uma vida missionária. Porque é a missão da gente propagar o evangelho, é a missão da gente sinalizar o reino, como vocês falam aqui. É engraçado que as pessoas pensam que o missionário é uma pessoa específica, né? Não. É aquele cara que viaja, que pega a mochila, que vai para tal país, vai sofrer, depois vai voltar e vai contar a experiência. Aí que você falou que é maneiro, aí vai chegar aqui, vai contar a experiência, aí vai alimentar a igreja, aí as pessoas vão alimentar a sua fé através da experiência do outro. Aí, só que essa experiência vai, né, durar um período. Porque quem viveu a experiência vai estar queimando aquela experiência ali e vai continuar. Agora, quem está só ouvindo e não tem a sua própria experiência, eu tenho passado por isso. Eu tenho orado muito a Deus nesse sentido. Eu quero ter as minhas próprias experiências com o Espírito Santo, do secreto. Acabei de ler o livro agora, vou falar de novo do livro. Bota aí, produção, depois na descrição, Enraizado, livraço, falando justamente sobre isso. Que a gente precisa criar raízes para a gente poder dar frutos. A gente precisa estar enraizado na palavra, enraizado no secreto com Deus. Eu ia falar sobre a história de Davi. E isso é sensacional. E assim, eu tenho vivido minhas experiências. Entendeu? E tem sido assim, maravilhoso. Mas você falou que agora é perfeito. Né? Então você precisa fazer parte de uma igreja local. Ok. Você precisa ser pastoreado, ter um líder. Ter uma igreja mais próxima possível da palavra, biblicamente falando,
mas você precisa também ter a sua experiência. Sim, sim. Porque imagina, cara, quando a igreja está reunida, o corpo de Cristo, cada um com a sua experiência, quando se junta, entendeu? Assim, algo sensacional. Eu falo muito sobre isso aqui na igreja, sobre essas experiências individuais. Mas agora como é que começou esse FT aí, cara? Primeiro explica pra galera que igreja é essa, é igreja, é movimento. Fala pra mim isso aí. Era um movimento, era um movimento, nasceu pro movimento. Eu comecei sozinho dentro de um asilo, foi a direção que Deus me deu. Comecei no asilo. Dentro de um asilo? Dentro de um asilo. Rapaz, conta a história, negócio de Maria já. Deus me deu a palavra, eu falei para Deus, se de fato é para que eu viva isso, algo vai acontecer. E aí eu viajava para tudo quanto é lugar, mas na cidade eu nunca tinha feito nada. E aí eu peguei o número de um asilo da cidade e fiz um teste com Deus. Falei, eu vou ligar para lá. E aí eu liguei pro diretor do asilo e falei para ele, olha, eu já viajei, tenho referência em outros estados. Na cidade, eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho. Eu falei para ele, nunca fiz nenhum tipo de trabalho. Estou me colocando à sua disposição como voluntário para ir servir o teu asilo. E eu preciso de uma oportunidade. E o cara simplesmente me respondeu assim. Ele nunca tinha visto. Se você precisa de uma oportunidade, marque o dia e vem para cá. Caramba. Ele falou isso para mim. Confirmação, né? E aí, a partir desse dia, eu nunca mais parei. Nunca mais parei aqui na cidade. E aí eu deixei de viajar e comecei full time aqui. Então nós temos o trabalho no asilo, temos um trabalho com orfanato com crianças que têm síndrome de Down, que poucas pessoas acham que elas precisam ouvir, as pessoas acham que elas não entendem e na real elas entendem muito, porque se eu ficar 3, 6 meses sem ir lá, quando eu retorno, elas lembram de mim, elas lembram que eu falei da última vez. Maneiro. E aí era um movimento. E aí ao longo do tempo foi passando. E aí eu sentava na praça de Itaborê, porque a gente não tinha espaço, não tinha nada, eu sentava com a Maria e com a Karine e falava, olha, Deus falou isso pra mim, que nós vamos fazer conferências, vamos fazer escola, vai vir gente do Brasil todo, vai vir gente de outras nações. E elas falando, cara, esse cara é maluco, cara. O que ele tá falando? Ela tá ali, ó. O que esse cara tá falando? Tipo, a gente tava sentado no chão da igreja católica, lá na praça, lá em cima, e eu falando de coisas que Deus tinha me falado no secreto. As experiências que eu tinha com ele, o que ele tinha pra cidade. E aí eu fui vivendo e as pessoas foram chegando voluntários, pessoas querendo participar, pessoas com coração incendiados por isso, mas não sabiam, porque tinham essa ideia de que missões eu preciso pegar um avião, largar minha família, viver miseravelmente e ficar pedindo e ir para uma outra nação. E isso aí foi uma desconstrução de tirar essa ideia das pessoas. E cara, você pode ser um missionário na tua cidade. Você pode honrar a tua cidade, servir a tua cidade. E isso foi acontecendo. Só que foi chegando muita gente. E aí eu começava a ganhar as pessoas para Jesus. Mas é o que eu digo, não adianta você lançar a semente e não ter quem cuidar. Hoje nós servimos muitas igrejas. Servimos assembleias, batistas, congregacionais. A gente vai para tudo quanto é lugar servir as pessoas. E a gente faz um acordo com a igreja. Nós vamos vir para cá, vamos fazer todo um trabalho e todas as pessoas que a gente ganhar nesse tempo que a gente estiver aqui, a igreja tem um compromisso de cuidar delas. Assumir o compromisso de cuidar. E assumir o compromisso de cuidar dessas pessoas. Maneiro, legal. Só que aqui em Itaboraí a gente tava ganhando muita gente para Jesus. Muita gente para Jesus. E aí o Força Tarefa já tinha feito uma conferência no Rotary, tinha feito uma segunda conferência e começou a tomar uma proporção muito grande. E as pessoas começavam a falar assim, cara, mas tu é pastor, tu tem que sumir. Eu falei assim, cara, Deus me livre, eu não quero viver isso de forma nenhuma, eu tô aqui bem, minha vida é de bancário, eu não quero... Que mané pastor, eu só vejo pastor com a vida completamente quebrada. Eu falava assim, com a vida completamente quebrada, os filhos doidos e tal, não quero isso pra mim. Sempre falei isso. Então, não é um chamado pastoral, eu tinha isso muito em mente. Eu queria ficar no campo missionário e tudo bem, ia estar legal dessa forma. E as coisas foram acontecendo. 2018 para 2019 nós fizemos a nossa segunda escola de missões e isso foi um destravar total no Força Tarefa, que era o movimento. E começou essa transição porque é a base FT hoje em dia, 2019 para 2020 na verdade. E aí foram as escolas de missões que foram acontecendo. A gente deixou de fazer a conferência e deu foco total à escola de missões. E a gente começou a receber muita gente de várias partes do país para estudar com a gente. Maneiro. E o meu pastor, que é o pai do Efraim, ele falou, cara, você precisa pastorear essa galera, ela não pode ficar solta.
E eu falava para ele, não, para com esse assunto, vamos jogar para o próximo ano, para daqui a 2 anos, eu não tenho pressa, não quero viver isso, eu acho que é muita responsabilidade, acho que não vai se tornar, e eu sempre falei, não tenho palavra sobre isso, não tenho palavra sobre isso, não vou, eu tinha uma palavra de 12 anos de idade, então... Entendi. Então foi acontecendo. O aniversário de 3 anos, deve ter, ou foi 4, que o Najib falou? 3 anos. Eu estava sentado no sofá em casa com a Maria, ela estava fazendo almoço, e eu falei, Maria, essa história de pastor não é para mim. Hoje, no que eu estou vivendo, eu não tenho uma palavra que diz a respeito disso. Porque até então eu achava que aquela palavra de 12 anos já tinha perdido a validade. Mediante a tudo que eu vivi. E aí, o aniversário da FT era à noite, era um culto à noite. A gente tinha um galpão que era ali na Antônio Gomes. E aí nós fizemos o culto lá e foi um culto que não tinha mais espaço para ninguém sentar, lotado assim, gente de tudo quanto é lugar veio pro aniversário da FT. E eu lá no culto, quando deu o primeiro acorde da canção, da primeira canção, eu recebi um abraço e tudo que eu tinha falado para Deus naquele dia de manhã a respeito de ministério pastoral, aquela pessoa falou para mim, cara, acabou o tempo. O Força Tarefa, ele sempre vai estar no seu coração como um movimento que nasceu, mas ele não vai parar no Força Tarefa. Deus tem mais para você. Ele quer te dar um povo para você pastorear e me falou muitas coisas a esse respeito. E aí eu entrei em choque comigo. Porque eu falei, cara, eu não tinha isso. Como Deus me respondeu tão instantaneamente? Entendi. Mas eu sempre... É assustador, né? É assustador. E a galera fala que eu tenho um contatinho direto com Deus, uma conexão muito rápida com Deus. Mas é por conta desse lugar secreto que eu faço a prioridade. E eu não vou negociar. Isso faz toda a diferença. Eu posso desagradar você, mas eu preciso agradar o coração de Deus. Entendi. O preço da obediência vai te trazer frutos que nada vai te trazer aqui na terra. Então, eu decidi obedecer. E decidi aceitar. Embora eu não quisesse isso pra minha vida. Não queria, de verdade. Falando de coração aberto, eu não queria. Mas hoje eu tenho o privilégio. Eu posso te falar que é uma das maiores felicidades que eu tenho na vida, depois do meu casamento, que foi um presente que Deus me deu, de pastorear, porque o que eu vivo em casa, em família, é um reflexo da igreja. Legal. Porque viver a igreja é família, é construir um corpo. É eu me preocupar com o outro, eu doar a minha vida, eu me entregar de fato, eu sentir as dores, eu cuidar, eu discipular, e discipular é pagar um preço, é gastar tempo, ou melhor, investir tempo em pessoas. Eu tenho histórias aqui nessa plateia que você está vendo, que se você for escutar, você fala assim, cara, como? Discipulado. E isso é igreja. Legal. Entendeu? Muito maneiro. Aí ficou o nome base... Aí foi a transição, né? Era FT, o movimento, aí se tornou uma igreja. Isso, uma base missionária e uma igreja local. E o nosso intuito é... Só fala, explica pra gente aí que você Base diz. FT. FT, pra galera saber qual é o fundamento, qual base é o... FT, base vem de fundamentos, tanto que a nossa casinha que tem aqui no meu braço e também tem na logo tem uma parte que ela é mais grossa, que fala dos fundamentos daquilo que a gente tem construído em Jesus. E a segunda parte da casinha é uma casinha em construção. É o templo do Espírito em construção para aquilo que Jesus nos chamou para viver. Amém, legal. Então base vem base de fundamentos e força-tarefa, força é a sua juventude. Aonde você tem colocado a força que Deus tem te dado todos os dias quando você acorda? Aonde você tem colocado seu coração, dedicado seu tempo, dedicado a sua atenção e colocado aquilo como prioridade? Isso vem de força. Tarefa é o ID de Cristo. É uma tarefa. Deus comissionou eu e você para viver isso aqui na terra. Então, força-tarefa vem disso. Então, eu preciso ter fundamentos em Cristo, estar enraizado nele, permitir que ele me construa nele. E aí, a minha força, aquilo que Deus colocou dentro de mim, vai ser usada para a tarefa que ele me comissionou a viver. Muito maneiro, cara. É isso. Muito maneiro. Isso. Cara, eu fico assim... fico emocionado, cara. Sabe? Porque você vê uma galera que comprometida, né, cara? Sim. Com o reino. Sim. Que a gente vê hoje os jovens aí, cara, a gente tem que ir em casa buscar para ir na BD, para estudar a palavra, cara. Tem que ficar chamando atenção, aí a gente vê esse brilho no teu olhar, em querer fazer, em sonhar os sonhos de Deus e colocar em prática, né, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Acho que esse é o momento da juventude mesmo se levantar. Eu tenho falado em algumas igrejas para os jovens, cara, e eu percebido esse movimento, a galera fala de avivamento, mas às vezes as pessoas confundem muito com o emocionalismo ou alguma coisa de momento, né?
O jovem tem essa dificuldade muitas vezes de discernir. Se não tiver o secreto, para ter direção do Espírito, realmente o que é. Mas eu tenho percebido em alguns jovens que eu tenho conversado, alguns líderes, vamos dizer assim, pastores, mais novos agora, esse desejo mesmo de pegar o cajado que os nossos anteriores, né, trouxeram até aqui, até a igreja agora, e continuar. Trazer para essa geração, a linguagem dessa geração, né, é um podcast, qualquer tipo de movimento, né, vamos dizer assim, dentro da realidade nossa, desse contexto, né, tecnologia, rede social, mas não saindo dos princípios, da base, né, que não pode nunca deixar de ser, mas esse movimento legal, e você tem percebido isso também? Dentro da nossa cidade, ainda muito, muito devagar. Né? Parece que as coisas acontecem longe, quando chega aqui, parece que perde pressão. Mas parece que vai até a ponte. Vai até a ponte. Não, para em Manilha. Sabe que ele para em Manilha, né? para em Manilha. Agora acaba de irritar a gente, assim, pode ir para até. Entendeu? Mas acho que é isso, cara. Aí quando chega aqui, tem uma dificuldade para dar seguimento. Mas eu creio que algo tem acontecido. O fato de a gente estar aqui batendo esse papo é porque algo tem acontecido. E foi engraçado você falar sobre avivamento, porque hoje o avivamento está muito ligado ao fogo do Espírito Santo, a cair no chão, a falar em línguas. Mas muito disso tem emocionalismo por trás, sabe? Porque avivamento não tem... A manipulação também. Manipulação, entendeu? Porque avivamento fala de arrependimento, uma igreja arrependida. Uma igreja que está posicionada e prostrada diante de Deus. Me convidaram para falar sobre avivamento numa igreja conhecida nossa, Pastor Álvaro. Aí eu fui estudar, né, cara? Aí eu comecei a estudar a história da igreja, comecei a estudar especificamente só a história dos avivamentos. Cara, só pancada na cara. Sim, só pancada. Só pancada. Nada a ver com essa parada aí. Na verdade, esses tipos de manifestações são consequências do arrependimento, do quebrantamento, de que as pessoas ficam em estado de rendição. Total. As pessoas se ajoelhavam e começavam a confessar seus pecados, começavam a chorar, e o pastor querendo fechar a igreja, a pessoa queria ir embora, eu quero ficar aqui. Então, assim, é consequência desse quebrantamento, desse arrependimento. E as pessoas passavam 10, 12 horas ali e não queriam ir embora. E hoje a gente vê uma igreja que está contando os minutos para acabar um culto de 2 horas, sabe? E é contra isso que a gente tem falado firmemente. Hoje a gente senta, a gente tem uma mesa de estudo que a gente senta e você olhar lá, você vai ver um galerão sentado para estudar a palavra, porque é ela que vai nos fortalecer. Se não me engano, era ainda no galpão, tem uma mesa, mesão, né? Mesão. Aí a foto da galera estudando. Sentado, estudando. Sensacional isso, cara. Porque é a palavra. Engraçado você falar sobre avivamento, porque ontem eu preguei na igreja e eu usei durante o culto uma vela. Eu acendi uma vela no culto. Não é seita, tá, galera? Eu usei uma vela para falar exatamente sobre isso. Legal. Por quê? A vela. As pessoas querem o fogo de Deus. Quando eu acendi a vela, eu falei, cara, a galera quer o fogo de Deus. Só que o fogo, ele consome a vela. As pessoas querem o movimento do fogo, mas elas não querem serem consumidas por Deus. Porque o fato delas serem consumidas vai fazer exatamente acontecer aquilo que ela foi chamada, a vela, para clarear um ambiente escuro. Só que o fato de ser consumida, seus pecados têm que ficar de lado, a sua inércia, a sua apatia, a sua preguiça tem que ficar de lado quando você é consumido por Deus. A sua vontade. Sua vontade, sabe? Você precisa entregar para Deus e deixar de negociar. E fala sobre isso. Então, arrependimento fala disso, avivamento fala disso. Uma igreja que deixa ser consumida por Deus, sabe? Deixa escutar o coração de Deus, não de ouvir. Porque ouvir, você pode estar me falando algo e não está dando a menor atenção e vai passar. Mas quando eu paro para te escutar, eu considero o que você fala. Eu boto em questão. E após isso, eu boto em ação. Então, a gente hoje vive uma igreja missional por conta disso. Então, vou te botar na sinuca de bico aqui agora. Me ajudem. Quando a gente fala de avivamento, já que o assunto é esse assunto é bom, eu gosto. Né? Quando a gente fala de avivamento, né, a gente, principalmente nos movimentos antigos, né, do avivamento na história, as pessoas se convertiam. Certo? Mas se você vai entender ali do raciocínio. Então, o avivamento que a gente precisa viver hoje seria dentro da igreja, primeiro. Também. Porque eu tenho sentido isso. Também. Arrependimento, confissão de pecados. Precisa começar primeiro dentro da igreja para depois partir para fora. Porque a gente quer ver, muitas das vezes, ir para fora, tá entendendo? Mas
não estando preparados. As pessoas falam pra gente, pra todo mundo que tá aqui, cara, é lindo que vocês vivem, mas eu não tenho coragem. Uhum. E eu não tô falando de ir pro Piauí, pro sertãozão onde falta tudo. Uhum. Eu tô falando da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Porque os bares estão lotados e as igrejas estão vazias. Uhum. Porque uma igreja tá apática. Ela não quer se colocar nesse lugar. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque nós precisamos estar em todos esses lugares. Nos bares, nas baladas, porque aonde eu estou, a presença se manifesta. Uhum. E dá trabalho, né? Isso gasta tempo. Gasta tempo. E as pessoas não querem gastar tempo, porque elas estão muito ocupadas com seus próprios desejos. Eita. Tomei agora, hein? Tomei. Calma aí, deixa eu me recuperar aqui, pera aí. Porque isso é muito forte, cara. Isso é uma realidade que a gente tem vivido hoje. A gente tem que, como eu falei anteriormente, a gente tem que implorar para as pessoas serem crentes. Sim. Tá entendendo? Quem te salvou, cara? Foi Cristo. Você sabe, você tem consciência disso? Né? Que tivesse na cara, você acorda. Entendeu? Viva o Evangelho. Sim. Porque parece que as pessoas não estão mais entendendo. O amor de mim se esfriaria e está acontecendo. Não, e ele até parada. Tipo assim, não estão mais entendendo que elas têm a vida eterna. Que é eterno. Que isso aqui é passageiro. Que a gente precisa cumprir nossa missão aqui. Para que você foi chamado? Para pregar o Evangelho. Mas quando? Não, depois de terminar aquela série, ou depois de terminar aquele filme, não, tá muito frio, tá muito calor. Ou seja, a gente sempre vai dar desculpas, ou sempre vai terceirizar a culpa por alguma coisa, entendeu? Mas aquela igreja é assim, aquele pastor é assim, ou você tá entendendo? A desculpa vem de quem não quer olhar para Jesus. Então, assim, é um tempo de despertamento. Sim. Né? Eu li uma frase assim, muito maneira do Ângelo Basso, ele falou isso. Ele vai falar sobre arrependimento. Mas o verdadeiro avivamento, ele vai gerar despertamento. Sim. Aí ele fala do despertamento da igreja. Sim. E depois do despertamento dos ímpios. Sim. Ou seja, por isso que eu quis colocar isso dentro desse contexto, que o que é? A igreja precisa se despertar, precisa ser reavivada, porque eu tenho percebido isso. E não tem nada a ver com o fogo do Espírito em relação a cair. Isso aí, na verdade, é uma consequência, como a gente está falando aqui, né? E porque você pode ser um cara avivado e não falar em língua, brother. Eu não falo em língua, mas eu sou um cara avivado. Sim. Porque eu procuro experiência com o Espírito Santo. E o fato de eu ser avivado, as pessoas vão perceber isso no meu dia a dia, na minha forma como trato as pessoas, como eu prego o Evangelho, com as minhas atitudes. Porque avivamento não tem a ver diretamente com grandes ajuntamentos, tem a ver com o meu comportamento diário. Uhum. Eu posso afirmar para você que existem focos de avivamento acontecendo pelo Brasil. Cara, nós temos a Cozinha Solidária, eu creio que aquilo ali é um foco de avivamento, e eu vou te falar o porquê. A Cozinha Solidária, nós temos servido toda sexta-feira uma média de 170 refeições. Só que eu falei pra galera, nós não falaremos de Jesus na Cozinha Solidária. A cozinha, a comida ela já vai consagrada para os pratos. Uhum. Ela já vai entregue a Deus. Uhum. O nosso comportamento vai dizer quem Jesus é. Como a gente trata as pessoas que aqui chegam para comer. Sim. E a gente recebe moradores de rua, família desempregada, pessoas que trabalham no comércio, qualquer tipo de pessoa que decide sentar na mesa com a gente. Uhum. E a gente começou a falar, a gente não vai falar para ninguém de Jesus. A gente só vai receber essas pessoas e a forma como a gente trata elas vai dizer quem Jesus é. Isso aí. E isso foi passando. Isso é sinalizar o reino. Exatamente. Isso foi passando. E as pessoas que lá iam comer começaram a se incomodar. Mas que igreja é essa que não fala de Jesus? Uhum. E eles começaram a perguntar: que dia que é o culto de vocês? A gente quer visitar vocês. Que história é essa que a gente vem almoçar? Vocês tratam a gente muito bem, nos agradecem no final e não falam de Jesus. A gente quer vir para o culto. Isso aí. E aí eles começaram a frequentar os nossos cultos. Ou seja, partiu deles. Partiu deles. Partiu deles devido à atitude de amor. A atitude. E nós começamos a ganhar essas pessoas para Jesus. Uhum. Então, nesse domingo agora, a gente vai apresentar um casal de 65 anos, um senhor e uma senhora que são frutos da Cozinha Solidária. Sem ninguém ter falado nada. Eles foram apresentados através do meu comportamento, daquilo que a gente vive no dia a dia. Então, isso fala sobre um avivamento, sobre uma igreja arrependida, sobre o que eu faço diariamente no meu ordinário para exalar e sinalizar quem Cristo é. Maneiro. Isso. Muito bom. Papo de avivamento, se deixar, a gente vai. Vamos embora. Mas eu tenho observado aí nas suas redes sociais em relação a esses trabalhos que vocês fazem fora também, que são muito maneiros, né? Vocês foram Gramacho agora, né? Sim. Tem ido lá direto, tem observado.
Na verdade, tentei uma vez, não consegui, que já tava cheio, a data também não deu. Já queria deixar aqui publicamente para deixar o meu nome anotado para a próxima, que eu quero ir, quero conhecer lá, entendeu? Mas como é que tem sido essas experiências? Porque agora você fazia muito isso, né, anteriormente. Não queria ser pastor, ter um lugar, sim, pastorear, né, no seu entendimento, aí você muda a chave, aí roda a chave. Sim. Mas como é que agora fazer isso com uma galera como igreja? Sim. Pô, dá um peso diferente. Você vai como igreja, você não vai como um movimento de jovens soltos, né? Sim. Agora você vai como igreja, com a autoridade da igreja, em nome de Cristo. Como é que é a experiência? É incrível, porque o fato da gente ir já constrange qualquer igreja, qualquer lugar. Pedir a produção para colocar as fotos aqui, quando você vai falando, que já falou nesse assunto. Constrange, porque eu já falei para ele, se eu tiver que fechar a minha igreja no domingo para servir a sua igreja, eu vou fazer isso. Porque isso é igreja. Maneiro. Porque eu vou estar falando do mesmo Jesus, do mesmo Pai, da mesma fé, do mesmo amor. Então, não tem a ver com placa, tem a ver com reino. E o reino é sobre isso. Então, nós já fizemos isso. De todo mundo servir uma igreja e a nossa base ficar fechada. Já servimos a congregacional dessa forma. Então, quando a gente chega nesses lugares como igreja e fala, nós estamos aqui para te servir de todas as formas, desde limpar o chão ou pregar uma palavra no altar, isso já traz um choque para a própria igreja que nos está recebendo. Mas você ir como uma casa unida, uma família, isso traz um despertamento para a própria igreja do quanto ela não está em movimento em prol daquilo que Deus tem chamado ela. Entendi. Entendeu? Então hoje nós já damos suporte, isso aí é no Piauí, nós já damos suporte ao Jardim Gramacho durante 3 anos. Vamos para lá, nós fazemos uma ação dentro de uma base missionária que é parceira nossa. É um pastor que é amigo meu. E pode falar o nome? Pastor Mauro Cruzeiro. Mauro Cruzeiro. É a única base dentro do lixão que ela vai contra fluxo do que o lixão prega. Porque as igrejas vão para lá e elas levam alimentos, cestas básicas, abrem os seus caminhões e as pessoas vão em desespero pegar essas cestas básicas. Entendi. Só que isso gera uma dependência nas pessoas de nunca buscar sair daquele lugar. Entendi. Gera uma dependência. Sempre vai ter alguém para me dar alguma coisa. Então não preciso me mover. Gera um comodismo, né? Exatamente. E essa base, ela leva as crianças para dentro da base, as crianças passam um dia lá, almoçam lá, e ele ensina trabalho manuais para essas crianças, para que elas gerem o próprio recurso, para não depender do lixão. Entendi. E é incrível o trabalho. Então nós já damos, isso é no Piauí também, nós já damos suporte a essa base há 3 anos e foi incrível. Maneiro. O trabalho nesse sábado que a gente teve lá agora. Nós vamos voltar em outubro, tá convidado. Tô junto. E é muita carência, né? Muita gente precisando. Miséria. Muita miséria. Você vê prostituição, você vê tudo que você acha que só vai encontrar na África, você encontra 40 minutos de Itaboraí. Pertinho de Itaboraí. Pertinho. 40 minutos. E no Piauí, como é que funciona essa base lá em Piauí? Você já tem uma base lá? Nós já temos uma base física lá. Já temos uma base física lá. Lá nós damos suporte à Assembleia de Deus de Madureira. Olha que coisa louca. Legal. É uma igreja de centenária. E eu, como eu falo para a pastora de lá, eu falo assim, eu sou um moleque perto da senhora, porque o que a senhora tem de ministério eu tenho de idade. Isso aí. E é uma senhora pequenininha, de cabeça branca, mas cheia de Deus. E ela faz um trabalho direto com as meninas que ficam na beira da pista se prostituindo. E quando esse trabalho chegou nos meus ouvidos, foi através do pastor Mauro do Lixão. Ele falou, Felipe, eu recebi um convite para ir ao Piauí, mas eu sei que aquela terra não é para que eu pise, mas é para que você vá. Então eu estou te enviando para lá, vai e abençoe aquela terra. E nós começamos aí de forma frequente. E até que esse ano, agora em julho, nós fizemos a implantação da base lá no Piauí. Entendi. Para fazer um trabalho contínuo. Porque se eu te contar cada história desse lugar, e você vai falar assim, meu Deus do céu, eu preciso conhecer esse lugar. Aí é Chapadinho. Criançada. Esse aí é uma cidade, é um bairro chamado Piranhas. Por que esse nome? E é chocante se você ouvir isso. É um local onde todas as mulheres e famílias que lá estão foram de famílias quebradas que aconteceram na cidade de regeneração. Foram mulheres que pegaram homens de outras mulheres e foram para esse bairro e por isso tem esse nome. Caramba, cara. Olha a maldição que carrega o lugar. Pesado, né? Muito pesado. Isso aí também no Piauí. Aí quando chega com a galera, né? Aí vocês fazem ali
Vão nas casas, vão nas ruas, e abordam. Visitação, assim, esse aí é um bairro e a gente já entra com um apito e todo mundo vem vindo atrás da gente. É incrível. E aí a gente se concentra geralmente ou num campo ou num espaço que tem uma árvore e começa a fazer todo um trabalho, sabe? Esse lugar aí é um lugar incrível. Nesse dia, nós ganhamos todas as pessoas dessa rua para Jesus. Todas. Mas é o que eu te falei no início sobre lançar uma semente e não ter continuidade. Hoje nós temos a pastora lá que está cuidando disso. Mas quando nós ganhamos no sertão, no geral, são regidos por, geralmente, igrejas, padres que dominam o ambiente, que são muito antigos ali naqueles lugares, então as pessoas devotam muita atenção. Já está cultural, né? Já muito cultural. E nesse dia nós ganhamos todas as casas, todas as famílias para Jesus. E aí eu estive lá, fiz um trabalho incrível com eles e voltei para o Rio. E a pastora continuou indo lá. Ela foi mais uma vez, mais duas vezes. Na terceira vez, o padre proibiu ela de entrar. Caramba. E aí, como ficaria o trabalho? E aí ela falou pro Felipe, o que a gente vai fazer? Essas pessoas não podem ficar soltas, a gente precisa cuidar delas. E aí a pastora foi cuidando. E aí quando eu voltei lá agora, em julho, que esse ano eu já fui 2 vezes para lá, quando eu voltei em julho, nós voltamos lá, que são essas fotos aí, eu levei toda a galera e nós fizemos o culto na rua. E quem serviu a gente com todas as cadeiras? A Igreja Católica. A Igreja Católica. O mesmo padre que proibiu, sabe? Então, é sobre o que Jesus está fazendo. Amém. Eu só decidi estar posicionado para participar e entender. Isso aí é lá no Piauí, no bairro Piranhas. Galera que está aí assistindo, assim, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Tem muita gente precisando ouvir uma mensagem, uma palavra. Essa aí é só uma forma, né, mais uma forma dentro de muitas formas de você pregar o evangelho, né? Às vezes você está aí falando assim, mas eu tenho vergonha, eu não consigo falar. Cara, servir, cara. É você pegar um copo de água e servir em excelência, em excelência, sem você falar um A, né? A Bíblia vai dizer que nós somos cartas vivas, né? As pessoas estão lendo, vamos dizer, então, não sei quem foi que falou isso na história aí, que talvez você vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. A única oportunidade de ler a Bíblia vai ser a sua própria vida ali. Então, assim, quando a gente pega esses relatos, essas experiências, né, de vocês, e traz pra gente também aqui do Sinalizando o Reino, a gente precisa sinalizar, sinalizar aqui agora, porque é urgente, é aqui, né? As pessoas, não, quando eu tiver mais experiente, mais idade, né? Ou seja, lá no final da minha vida, aí eu penso que se eu vou servir ou não, mas é agora, jovem, juventude, é agora que nós precisamos servir. E nosso campo missionário é muito amplo. Começa na sua casa, né? Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Por isso que quando eu trouxe esse podcast para essa região, porque não tinha, eu assim, cara, preciso trazer isso para a mesa, cara. Preciso trazer experiência. E quase que eu caio, né? Vamos ver se não vou burrice não, porque eu não vou me chamar de burro, né? Mas de trazer assim, vou trazer só pastores da denominação batista aqui para me conversar e tal. Eu falei, cara, não é isso que Deus colocou no meu coração. Me colocou no meu coração de ampliar, né, os horizontes, né, o bate-papo, a conversa, o diálogo. Mesmo que muitas das vezes as pessoas possam sentar aqui, não seja da mesma concordância teológica. Mas aí já vou deixar para a nossa conferência. A nossa conferência Sinalizando o Reino vai falar sobre isso esse ano, vai falar sobre convergência. Tudo converge em Cristo. Eu tenho percebido muito isso hoje na igreja, tanto que essa questão da polarização política e da igreja também. A igreja está, em alguns momentos, se dividindo. Assim, por que eu não posso chamar o Felipe com a galera da base e vir aqui servindo, sinalizando? Não, porque eles não são da denominação batista. Tá entendendo? Ou porque assim, você vai me chamar para poder pregar lá, eu falei assim, cara, eu tenho que ver aqui se é permitido. Isso já está no passado. Isso precisa ser quebrado, né? Se ainda existe um vestígio disso aí, precisa ser quebrado em nome de Jesus. E nós precisamos orar para que isso se quebre, porque não tem mais espaço para isso. Tem muita gente escorrendo pelas nossas mãos por conta dessas barreiras que nós criamos. As divergências que não são convergências. Exatamente. Você falou a questão do padre aí, cara. Você vê, mas que Deus pode usar quem a gente menos espera. Quem a gente menos espera para poder fazer o propósito dele.
né? E não sei quem que falou comigo essa semana, falou assim, cara, Deus usou uma pessoa, foi uma jovem aqui na igreja, falou isso pra mim, Deus usou uma pessoa ímpia para falar comigo. Eu falei, que legal, é assim que Deus faz. Sim. Ele usa o que Ele quer. Ele usa o que Ele quer, a forma como Ele quer. E eu estou muito feliz de receber você aqui. Estou bem feliz também. Tenho certeza que a gente vai criar aí um laço de amizade e de parceria. Sim. Sentindo no coração de ter uma parceria com vocês há muito tempo. E vocês estão pertinho da gente, eu nunca fui lá, cara. Me desculpa, me perdoa, cara. Peço perdão aqui publicamente pra galera aqui. E também trazer vocês mais aqui, fazer um trabalho aqui no bairro. Sim. Porque a ampliação aqui no nosso bairro é muito grande. Entendeu? Muitas igrejas, mas a gente precisa se unir em prol do reino. E o fato de eu estar aqui hoje fala muito do que Deus propôs ao meu coração, de verdade. Uhum. Você não me conhecia, eu não te conhecia pessoalmente, mas eu tenho orado para Deus, para que Deus traga alianças para a cidade, em que haja essa convergência, em que o reino dele seja a única prioridade. Vou falar uma coisa para você que eu nunca falei para ninguém, nem para minha esposa eu falei isso, mas Deus tocou no meu coração nesse sentido, de unir as pessoas, de unir propósitos, unir igrejas, de ser esse elo. Tipo assim, o podcast é uma ferramenta, um canal para isso. Por isso que eu falei que quando Deus falou assim, não vai por esse caminho. E não traga pessoas aqui para dar like. Porque não é like, cara. Sim. Você pode ver, nosso canal tem 300 e poucas pessoas inscritas, cara. Ainda. Tá entendendo? Não tô preocupado com isso. A minha preocupação é ser esse elo para essas conexões, para que o reino de Deus cresça na nossa cidade. É isso que a gente tem. Nossa cidade está muito para trás, ficou muito para trás, cara. Tá parado. Muito parado. É isso que a gente tem gerado dentro da base em família. A gente quer que a igreja seja uma só. Uma só. Que as placas elas sejam esquecidas. Que vai ser um privilégio servir o Rafael. Vai ser um privilégio servir qualquer pastor da cidade, qualquer denominação. Porque Jesus vai estar ali. Esse dia um pastor me ligou, acho que no domingo, 4 horas da tarde, porque começa às 6. Não, era 12 e pouco, quase 3 horas da tarde, perdão. E aí a gente tem um período que a gente ensaia aqui, aí vai pra casa, se arruma que 5 horas, 5 e meia a gente tem que estar aqui. Eu, minha filha e minha esposa. Aí ele me ligou pedindo socorro pra pregar no lugar dele, porque o filho tava passando mal, ele tava lá em Niterói. Eu falei, cara, com certeza, cara. Não, foi muito obrigado, sei o que. Aí eu falei, cara, privilégio, cara. Fui pra lá, cara. Fui pra lá, falando sossego, Igreja Batista do Sossego. Isso vem de um lugar de maturidade gerado em Deus. Caraca, um prazer. Eu falei pro meu pastor, tô indo servir lá na igreja tal hoje. E lá começa às 7 horas. O nosso começa às 6. Então eu vou vir pra cá, vou montar o som, vou ligar a transmissão e vou partir pra lá. Né, Deus? Deus tá aí, a produção de prova aí. Ele falou, rapaz, tá pregando pra caramba. Eu falei, não, cara, é chamado. Faço com o maior prazer. Assim, e não que a gente seja perfeito, né? Você sabe disso, a gente erra pra caramba, a gente é falho, mas a gente tá querendo acertar. Sim. Então quando você tá querendo fazer alguma coisa de coração, querendo acertar, cara, no momento certo Deus vai te usar. Sim. E vai fluir. Sim. Vai fluir. Então o Sinalizando o Reino, ele tem esse propósito. Eu tenho percebido isso nesse movimento de um ano pra cá do podcast, em relação a isso. A unir pessoas, unir propósito. Fazer que as pessoas enxerguem umas às outras. Sim. Acho que essa é a frase. Que as pessoas enxerguem umas às outras. Que elas estão indo na mesma direção. Que não tem competição. Eu sempre uso isso em ministrações minhas. Isso reflete muito o quanto a gente não se preocupa com as pessoas que estão do nosso lado. Nós falamos que amamos. Falamos que vivemos o mandamento de amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu sempre pergunto, cara, será que você ama o David? Produção. Você ama o David? Será que você ama? E aí as pessoas, cara, com certeza eu amo, com certeza eu amo. E aí eu pergunto, tá, mas quanto tempo você não tira do seu dia para não orar nada por você e orar só por ele? E aí a igreja faz silêncio. Porque nós estamos muito no automático, preocupados muito com o que é nosso. E nós esquecemos quem está do nosso lado. Esquecemos que tem dor,
as pessoas estão sofrendo caladas e elas não se abrem porque elas sabem que serão julgadas, apontadas, e não. Jesus foi vulnerável, nós precisamos ser vulneráveis para que alguém cuide de nós. Então isso fala de uma igreja que está crescendo em maturidade e está apontando somente o reino, onde não vai ser a Batista do Rafael ou a base do Felipe, mas é Jesus, e só ele faz isso. Vai entrar em evidência. Evidência. É isso. Isso aí. Esse é o papo, cara, muito maneiro, cara. A gente vai ter que marcar outras vezes pra gente trocar uma ideia, porque prazeroso, cara, falar de Jesus, falar do reino e ver, cara, esse trabalho que vocês fazem lá. Deus que abençoe vocês, continue abençoando, na verdade, usando vocês, capacitando, mandando os recursos. Amém. Porque sei que precisa de recursos. Porque Deus, cara, eu vou te falar que Deus é um Deus de muito cuidado. Eu estava no Piauí, e quando nós fomos, nós estávamos com um fogão funcionando, de 4 bocas funcionando para fazer a cozinha solidária. Sim. E tínhamos 3 semanas pela frente da galera que ficou, porque foi uma galera foram 15 comigo e ficou uma galera aqui. E eu estou cuidando do reino e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Porque Deus cuida. Ele é um Deus que tem palavra, ele não é eu ou o Rafael que vai oscilar, entendeu? E aí, cara, enquanto eu tava lá, na primeira semana que eu tava lá, Deus reservou e cuidou de toda a alimentação das 3 semanas seguintes. Nós fomos abençoados com 10 mesas que nós teríamos que entregar, que era do galpão antigo, e nós ganhamos um fogão industrial zerado da loja, que veio diretamente para a base. Ai, que doideira. Então, enquanto eu estava lá dedicando tempo, amor, atenção, Deus estava cuidando da preocupação que era daqui. E a nossa cozinha solidária, que era só a sexta, a partir de setembro, ela começa a ser terça, quinta e sexta, porque Deus tem provido. Então ele tem provido além do que a gente já faz na sexta, sabe? E o nosso objetivo é estar servindo 1000 refeições diariamente. Então assim, Deus chama, ele providencia qualquer coisa que possa parecer impossível para você. Pela fé, né, cara? É fé. É pela fé. Fé. Deixa eu te falar uma coisa, tem algum contato que a galera possa ajudar, quiser algum e-mail, pra gente botar na descrição? Tem. Aí a gente coloca o contato na descrição, se você quiser ajudar a cozinha solidária ou a base FT de uma forma geral. Oi? Isso. Já conhecer. Passa pra gente o endereço novo, vocês estão no endereço novo, que eu tô ligado. Sim. Estão aí perto do mercado ali do... Outro dia você tava lá na frente. Tava lá na frente. Que Só que sem óculos eu não enxergo de longe. Me falaram que era você, mas eu não. Tava no açaí ali com a minha filha, em frente. Fala pra gente o endereço aí pra galera. Avenida Antônio Gomes, 812, sobre loja. Sobre loja, né? Em cima do Hortifruti, não tem erro. E nós temos o Instituto FT, que hoje funciona de forma 100% gratuita para qualquer pessoa. Nós temos curso de inglês para a pessoa se preparar, temos curso de Libras. Nós vamos começar agora em setembro uma turma de alfabetização em Libras. Maneiro. Para criança autista. Tudo lá na base de vocês. Tudo na base. Temos curso de artesanato e temos aulas de música. Tudo gratuito para que as pessoas possam ir, se preparar para viver aquilo que Deus tem. Maneiro. A gente vai colocar aí na descrição do vídeo o site de vocês, que tem um site que eu vi lá. E as redes sociais, tudo, né, que puder divulgar, puder ajudar, você puder ajudar, você que está ouvindo aí, e Deus está tocando do coração, a gente não está aqui pedindo esmola, tá? De forma nenhuma, é pro reino, Deus tocou no teu coração, que se você quiser abençoar vidas, usando a ferramenta da galera aqui, usando a galera, então fica à vontade. Se você quiser abençoar também o nosso ministério, aproveitar aqui também, sinalizando o reino, né, a gente bota sempre o Pix da nossa igreja, a gente não tem Pix próprio, é da igreja, e a igreja repassa pra gente, aí a gente compra microfone, compra cabo, compra televisão, né, tem que ajeitar a sala. A gente tá juntando um recurso para nossa conferência, né, Dave? Pra gente trazer uma galera legal, a gente montar um espaço maneiro, porque a gente entende que a gente ainda precisa juntar essa galera local, para depois a gente expandir para a comunidade, para o bairro, porque tem muitos jovens precisando. Mas precisa fortalecer essa galera primeiro. Precisa ter um avivamento dentro da igreja. Para que possa ter avivamento ao redor, senão esse fogo não é de fora para dentro, de dentro para fora. Senão esse fogo vai se apagar. Ok? Amigo, obrigado, tá? Eu que agradeço, foi um privilégio enorme estar aqui, de verdade. Vai ter que falar da conferência, né? Vai jogar na tela? Joga pra gente aqui. Não, porque aqui eu esqueço, cara. Eu tenho os anúncios aí. Você sabe que Igreja Batista tem que ter anúncio, né, cara? Tem que ter. Aí, dá uma aumentada aí. Então aí, dias 7, 8 e 9 de outubro. Aí vai estar com a gente na sexta-feira a pastora Helenice, da Igreja Batista Carioca. Era onde vocês eram.
Pastor Noel, na onde vocês estão hoje ali, Sim. era a Igreja Batista Carioca, agora estão em nova cidade, novo espaço, estão abençoando lá o bairro lá. Então ela vai estar na sexta-feira pregando pra gente. Sábado de manhã, esse camarada é gente boa demais, Davi Bernardino, esteve aqui no podcast também. Aí no sábado à noite a gente vai ter o pastor Álvaro Caetano, que é lá da Igreja Batista Moriá, que é fechamento meu, nosso aqui da Sinalizando, praticamente é nosso padrinho, né, David? Tá aí desde o início com a gente, Sinalizando o Reino, ajudando. Aí no domingo de manhã a gente vai ter o pastor Ivanão com a gente, que é da Batista Moriá, que é discípulo de Álvaro. E aí no domingo de manhã, gente, a gente vai fazer um podcast ao vivo com o pastor Ivanão lá dentro do templo. A gente vai ter mais 2 pessoas convidadas, surpresa. Tá? Vou falar não, quando estiver perto a gente joga essa surpresa aí, tá bom, David? E domingo à noite eu vou estar fechando, encerrando com a igreja. Vai quebrar tudo. Entendeu? E aí vai ter as participações, né, musicais também, que eu não coloquei aqui, mas vai ter os ministérios de louvor e da galera também da cidade, tocando música. Então é isso, a gente vai fazer um ambiente e Não, a base está convidado, com certeza. Vamos brotar aqui no sábado. Vai ter no sábado à noite ou sábado de manhã. E com certeza a gente vai montar uns projetos para frente aí. Vamos sim. Isso aí é só pode contar com a gente. Entendeu? E o tema, né, eu não coloquei aí, mas o tema é convergência. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Tudo subsiste em Cristo, tá lá em Colossenses 1. E a gente tá aí, cara. Tá indo. Perseverando, caminhando, cheio de dificuldade, que também não seria diferente. Se fosse fácil demais, a gente não dá valor. Mas a gente continua. Permanecer nunca vai ser fácil, mas é necessário. Agradecer a galera que está presente aqui. Deus abençoe vocês. Continue seguindo esse cara, porque esse cara segue Jesus. Isso que é importantíssimo. E tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo caminhando. E tem muita coisa para fazer, tá bom? Mais uma vez, obrigadão, Felipe. Vamos junto. Gostei da tatuagem da base. Cadê? Mostra de novo. Deixa eu perguntar, antes de encerrar. O Seja Simples. Qual é a visão, a missão de vocês? Simples como Jesus. Ele andou aqui pela terra. Ele buscava os holofotes, a fama, o like, como você falou, a mídia. Não, ele era simples. Ele sempre que fazia algo, ele não buscava mostrar, ele buscava se esconder. Então, Seja Simples é para que a igreja busque a simplicidade do reino. O sinalizar o reino fala disso. Entendi. Sabe? Não é as grandes coisas que vão acontecer, são as pequenas no dia a dia. É o ser simples, no ser educado, no tratar, no cuidar, no zelar, no amar, em servir com excelência. É sobre isso. Amém. Show. É isso. Então vou deixar mais uma vez aqui, Deus, nossa indicação. Se você ainda não viu The Chosen, todo podcast eu falo, cara, você não vai pro céu, gente. Você que é crente não viu The Chosen, vai ser barrado na porra do céu. Viu The Chosen? Vai ser um critério aí. Isso. Ô, heresia, falando heresia aqui, tá doido, rapaz? Tema ele. Alguém aqui, todo mundo viu The Chosen? Tem fãs aqui. Pô, tem fãs aqui. Não, você falou essa questão da simplicidade, Seja Simples, na hora veio os episódios de The Chosen. Então veja. Fala sobre Jesus de uma forma simples muito de agir. E o olhar dele, o tocar, a forma como ele tratava as pessoas. Então isso faz toda a diferença. E é o que eu falo pra eles. Todo mundo que chega na base chega, não que Jesus não seja, ele é soberano. Ele é majestoso. Ele é. Só que eu não consigo me relacionar com alguém que eu mantenho distância. Ele é soberano e eu preciso me aproximar dele, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso estar com ele. Mas se eu mantenho essa distância, eu não consigo gerar relacionamento. Então ser simples é entender que o mesmo Deus que é soberano, ele é simples para te estender a mão, para te abraçar, para te colocar no colo. É pessoal, né, cara? É pessoal. E eu preciso estar perto dele. É pessoal e relacional. Muito, muito lindo isso, né? Como é que um Deus consegue ser transcendente e imanente? Um Deus que transcende, mas que está tão próximo da gente. Deus encarnado. Amém, cara. Se deixar, a gente vai falando, tá, gente? Vai embora, Então, mais uma vez, obrigado, tá? E eu gostaria de agradecer você que foi abençoado aí por esse podcast. Compartilha, deixa seu like aí, que o like é importante pra gente ser relevante no YouTube. A galera da Base FT, todo mundo se inscrevendo no canal, valeu, por favor. Compartilha lá, galera, com todo mundo. E aí manda aí pra galera do Piauí. Manda um abraço pra galera do Piauí aqui, ó, que tá assistindo. Pastor Lucinha, te amo, beijo no teu coração. Galera, amo vocês. Isso aí. Um abraço e até o próximo podcast Sinalizando o Reino. E o nosso logo, a gente fala no final, né? Seja um sinal do reino aqui e agora na vida de alguém. Amém. Amém.
Tamo junto.